Olá pessoal, tudo bem? Então, nós estávamos falando de articulações, né? Articulações, vamos continuar, já falamos de articulações fibrosas, já falamos de articulações cartilaginosas, aliás, não falamos de articulações cartilaginosas, vamos começar com isso agora então, vamos lá? Articulações cartilaginosas, então vamos lá. Então, sistema articular e sistema articular. Aí, beleza. Então vamos lá. Articulações cartilaginosas. Bom, as articulações cartilaginosas são aquelas onde você tem tecido fibrocartilaginoso formando essa articulação. Então, vamos lá. Articulações cartilaginosas, tecido fibrocartilaginoso, tá? Esse tecido fibrocartilaginoso está entre as superfícies articulares. Não se esqueça, uma articulação tem, por definição, uma união interóssea. Então, essa união interóssea ela pode acontecer pela presença de tecido fibroso entre as superfícies articulares, que eram as articulações fibrosas. Agora, as articulações são cartilaginosas, ou seja, eu tenho tecido fibrocartilaginoso unindo essas superfícies articulares. Tá? As articulações cartilaginosas podem se apresentar de duas maneiras. Ela pode ser do tipo sínfise e sincondrose. Ok? As articulações do tipo sínfise se diferenciam da sincondrose basicamente pelo tipo de cartilagem. Tá? A cartilagem da sincondrose prevalece um tipo de cartilagem chamada hialina. É aquela cartilagem lisa, bem lisinha, brilhante, que quando você separa, por exemplo, a coxa da sobrecoxa do frango, você vê uma superfície bem lisinha e brilhante. Às vezes as pessoas chamam aquilo de nervo, já vi o pessoal comentando sobre isso, né? Chamam aquilo de nervo. Quando é fritinho, as pessoas até às vezes comem aquela extremidade cartilaginosa dessa articulação. Tá? Essa cartilagenzinha que está ali, ela é a cartilagem hialina, tá bom? Ela é uma cartilagem que está presente também nas articulações sinoviais, que é outro tipo de articulação que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Uma característica dessa articulação, dessa cartilagem, é que ela não suporta carga. Ela não é para suportar uma grande carga, um grande impacto, tá? Ela então é uma cartilagem muito sutil, que tem pouca presença de tecido fibroso na sua constituição, tá? E já a articulação do tipo sínfise possui uma cartilagem com um grande percentual de tecido fibroso, tá? Então o que diferencia sínfise de sincondrose? Grande percentual fibroso na sínfise, então grande percentual de tecido fibroso. Já aqui na sincondrose tem uma pequena quantidade de tecido fibroso. É basicamente formada, o que fica entre a superfície articular é essa cartilagem hialina. Já na síntese eu tenho a presença muito clara do tecido fibrocartilaginoso, tá? Bom, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo muito clássico de articulação do tipo sínfise, que é a articulação que ocorre entre os corpos vertebrais. Então você tem um corpo de uma vértebra aqui, você tem outro corpo de uma vértebra ali. Então isso é o corpo da vértebra aqui, onde eu botei o Czinho, tá? Aí, entre os corpos, eu tenho, já ouviram falar do disco? Tem aqui, ó, uma estrutura com formato de disco, assim, ó, vou fechar aqui, ela é assim, tá? Com formato de disco. E no meio, aqui, ó, eu vou botar a cartilagem, Isso é o que vocês conhecem como
como é que eles chamam lá? Quando tem uma herniação, vamos ver se você lembra, quando a pessoa tem um problema na coluna, chama de, ali, como é que é o nome? Hérnia de, isso mesmo, hérnia de disco. Esse cara é o disco intervertebral, porque ele fica entre as vértebras, especificamente entre os corpos das vértebras. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter, se eu tirar o disco, se eu separar o disco, vai ter uma estrutura externa, vou fazer aqui, ó, uma estrutura externa do disco, o mesmo disco que você ouve falar muito da hérnia de disco, então, é esse aqui mesmo, ele tem um formato discoide mesmo, assim, ó, tá? E internamente aqui, ó, tá vendo? Ali, ó. Isso é o disco intervertebral, então você pega o disco e coloca ali, tá? A parte de dentro desse disco é chamado núcleo pulposo. Núcleo pulposo. E a parte externa desse disco aí é chamado de ânulo fibroso. Então quer dizer o seguinte, esse anel externo que está aqui em vermelho é um anel fibroso. E já a parte central do disco é o núcleo pulposo, que é a parte cartilaginosa. Por isso que as articulações cartilaginosas possuem tecido fibrocartilaginoso. E aqui eu estou mostrando para você o exemplo do tipo sínfise, que é a articulação que ocorre entre os corpos vertebrais. Então, se você fosse colocar um exemplo, vou botar aqui, exemplo dessa articulação seria articulação, né? Entre os corpos vertebrais. Entre os corpos vertebrais, que ficam entre as vértebras da coluna vertebral, tá? Que é conhecido como disco intervertebral. Então você coloca isso aí, tá? Já, um outro exemplo de articulação do tipo sínfise, que tem essa grande quantidade de tecido fibroso, com esse formato até aqui tem, só que é mais assim daí. Eu vou fazer assim. É a articulação sínfise púbica. Ali, que fica entre que une os dois ossos do quadril, né? Aqui na frente, no membro inferior, você não vai conseguir ver aí, mas fica na frente entre os ossos do quadril, tá? Lá unindo os ossos da cintura pélvica anteriormente. Isso aí não é muito difícil, dá para acompanhar direitinho, tá? E aí, aqui, ó, de novo, tem a mesma estrutura. Tem um disco fibroso e um núcleo pulposo, também nessa região ali da sínfise púbica. Então, outro exemplo de articulação do tipo sínfise, vou botar aqui para vocês, ó, exemplo. Sínfise púbica, que tem relação, portanto, com os membros inferiores, e você ainda tem a articulação entre os corpos vertebrais, que está aqui representado. Tá legal? Então aqui eu tenho um exemplo de articulações do tipo sínfise. Não se esqueça que sínfise se diferencia de sicondrose porque tem grande quantidade de tecido fibroso junto com essa cartilagem. Já a sicondrose, a quantidade de tecido fibroso é muito pequena e a cartilagem ainda é uma cartilagem muito sutil, que não suporta impacto, que é lisa, brilhante, chamada cartilagem hialina. E aonde eu encontro essa cartilagem unindo ossos, como exemplo, né? Eu vou dar para você como exemplo a articulação, aqui ó, vou botar aqui ó, a articulação vamos lá, a articulação, uma articulação que tem na cabeça entre o esfenoide e o occipital. Olha o nome da articulação, esfeno-occipital. Então, esfeno é o osso da cabeça, basicamente do crânio, e o occipital, que é esse osso aqui, tá? Então você vai ter uma articulação chamada esfeno-occipital, tá bom? Então,
A gente ainda vai ver que existem mais exemplos, à medida que o pessoal for estudando vai descobrir que existem mais exemplos, né, de articulações do tipo sincondrose. Tá legal? Então tá aqui. Articulações cartilaginosas podem se apresentar como sínfise e sincondrose. A sínfise tem grande quantidade de tecido fibroso. Exemplo, sínfise púbica, entre os dois ossos do quadril, e articulação entre os corpos vertebrais da coluna vertebral. Já a sincondrose, pequena quantidade de tecido fibroso, pequena, e se caracteriza pela presença de uma cartilagem sutil, brilhante, bem lisinha, que não suporta impacto. Essa já suporta mais impacto, essa não. Por quê? Porque quase não tem tecido fibroso. O exemplo é a articulação esfeno-occipital. Tá legal? Beleza, pessoal? Então, sistema articular, articulações cartilaginosas. Nós vamos ver agora articulações sinoviais. Vamos lá?